Paulo, sua história registrada no Novo Testamento, e nós estamos olhando para essas histórias de pessoas reais, de pessoas que viveram encontros transformadores com Deus, gente comum, com falhas, com sonhos, com lutas, com defeitos, com virtudes, mas que de alguma forma se tornam parte da grande história de Deus. E hoje nós olhamos então para esse homem que teve talvez uma das viradas mais impressionantes na sua vida, da sua história. Paulo era tudo aquilo que a gente podia desejar em termos de religião. Um homem piedoso, um homem estudioso, um homem dedicado, correto, e que acreditava profundamente de todo o seu coração de que ele estava servindo a Deus. Mas como a história de outras pessoas que a gente ouve de vez em quando, estavam servindo a si mesmos, estavam servindo ao seu próprio ego, às suas próprias convicções. Assim era Paulo. Até que um dia Deus entra na história desse homem, entra no seu caminho, o derruba, o prostra ao chão através de uma grande luz, e no meio dessa luz, Paulo descobre que Deus não estava no fim da escada que ele tentava subir, mas estava no chão onde ele caía prostrado e adorado. Deus não estava no final da escada religiosa que ele estava escalando para tentar alcançar Deus, mas Deus estava no chão onde ele caiu. Ali, rendido, começa a história de um homem que passa da lei para a graça, que passa da autoconfiança à rendição, que passa do pretenso mérito a uma vida de gratidão. Há uma espécie de testemunho do apóstolo Paulo, registrado num texto bíblico, que eu quero ampliar, explorar um pouco hoje de manhã para vocês, porque a gente precisa fazer um recorte da história desse homem. Está lá em Filipenses 3. Falei semana passada para o Dudu, no final do culto, se a gente é meio doido, né? A gente quer falar de histórias de homens e mulheres registrados na Escritura, a gente tem uma meia hora para isso, daí escolhe Abraão, a gente escolhe Davi, a gente escolhe Paulo e Pedro, né? A gente podia ter escolhido Jabes, a gente podia ter escolhido, sei lá, um cara assim, né, que tem 3 páginas de história, né? Mas nós queremos resumir a história desse homem através desse testemunho que está escrito em Filipenses 3, 1 a 10. Veja só. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser considerado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.
Querido, como é que é esse caminho de Paulo, da religião às nações? Paulo diz aqui nesse texto, se há alguém que pense que possa confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele começa a dar as suas credenciais, como bom judeu que era, como bom religioso que era, circuncidado no 8º dia, israelita de pura linhagem, fariseu, sabe, alguém que levava muito a sério a moral, a obediência à lei, a tradição. Ali estava, na verdade, tudo o que um religioso considera importante: tradição, obediência e reputação. Só que Paulo, de repente, descobre que esse não é o caminho. Ele descobre que Jesus é o caminho. E, aliás, os cristãos que seguem Jesus são depois chamados como aqueles que são do caminho. E Paulo percebe que está fora do caminho. De repente, Paulo se vê caído numa valeta do lado de fora do caminho. Na verdade, a religião, ela tem duas valetas na beira do caminho, na qual muitos caem facilmente. Uma das valetas é a valeta do legalismo. A religião, ela preza muito coisas que você faz e coisas que você deixa de fazer. E a partir daquilo que faz ou deixa de fazer, você agrada a Deus. Deus vai te amar, Deus vai te abençoar, Deus vai te proteger, Deus vai te salvar, se você andar na linha. Se você não frequentar determinados lugares, se você tiver bastante boas ações, fizer caridade, se você tiver uma moral irrepreensível, se você não falar certas coisas, se você não pensar certas coisas, se você não ouvir certas coisas, se você não usar ou usar determinado tipo de roupa, se você orar, se você ler a Bíblia, se você for na igreja, então Deus vai te amar, Deus vai te abençoar, Deus vai te proteger, vai te cuidar, Deus vai te salvar. Ou seja, a pessoa precisa provar para Deus que ela merece. Essa é uma valeta muito perigosa. Essa é uma valeta muito perigosa, onde muitas vezes a gente cai. Mas não é caminho, é valeta, é religião. E deixa eu fazer um parênteses aqui, se alguém aqui não gosta de religião, bem-vindo ao time. A gente odeia a religião. E se você olhar, com quem Jesus mais teve crise na história foram os religiosos, que constantemente caíam numa valeta. A valeta do legalismo. Mas valeta não é caminho. O caminho é deixar de confiar na gente mesmo, naquilo que a gente faz ou deixa de fazer, naquilo que a gente consegue, naquilo que a gente é, naquilo que a gente pode, e confiar em Cristo, na sua obra na cruz, e nos render ao seu amor e à sua misericórdia. A religião sempre diz, faça mais. O Evangelho diz, confie em Jesus. Paulo, nessa escola da graça em que ele é colocado, ele diz, o que para mim era lucro, todas essas credenciais, eu considerei como perda por causa de Cristo. Depois ele diz que isso para ele passa a ser como esterco. Ele diz, não tendo mais justiça própria, que procede da lei, mas que vem pela fé em Cristo. Justiça que procede de Deus e que baseia na fé. Queridos, o legalismo sempre vai te levar a um de dois lugares possíveis. Um deles é a tristeza e a frustração. Porque tem gente sincera nessa coisa.
Tem gente que quer sinceramente agradar a Deus, que quer sinceramente andar nos caminhos do Senhor, e se esforça muito para isso. Só que logo ali na frente vai se dar conta de que não consegue. Logo ali na frente vai cair, logo ali na frente vai se desviar, logo ali na frente vai fazer o que não queria fazer. E o apóstolo Paulo diz: desventurado homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu quero evitar, esse eu acabo fazendo. Então, e ele era sincero nessa busca. E o resultado disso é tristeza, é frustração. A religião sempre vai te levar ou para a tristeza e para a frustração, ou para o segundo lugar possível, que é a hipocrisia. Você não faz, mas faz de conta que faz. Não vive, mas faz de conta que vive. Não é, mas faz de conta que é. E esse segundo perigo, então, agora, onde a religião nos leva. Se por um lado há o legalismo do pode, não pode, do tem que, não tem que, do faz, existe o outro lado. Quer dizer que Jesus já fez tudo na cruz? Então quer dizer que o que me salva é única e exclusivamente a graça de Jesus, e isso é uma verdade, mas a partir disso a pessoa diz: então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então quer dizer que eu posso continuar vivendo a vida como eu vivi até aqui. Então quer dizer que eu posso continuar vivendo exatamente do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, ou seja, não precisa mudar absolutamente nada na minha jornada. Não, isso não é caminho, isso também é valeta. Essa é a outra valeta do outro lado, a valeta da licenciosidade, da libertinagem, da graça barata. Paulo diz aqui no texto que ele quer seguir a Cristo e assumir a vida de Cristo, quer assumir o sofrimento de Cristo para experimentar também o poder da ressurreição. Esse teólogo da graça, chamado Paulo, é o cara que em 1 Coríntios 9, 27 diz: mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele um escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser envergonhado. É justamente por viver desse jeito, imoral, idólatra, injusto, que a gente desgraça a nossa vida. E quando a graça de Deus nos alcança e nos salva, Jesus quer que essa vida seja deixada para trás, que a gente viva uma nova vida agora, na presença daquele que nos salvou. Porque Jesus nos salvaria para nos deixar na mesma situação que desgraçou a nossa vida. Na escola da graça, Paulo descobre que precisa viver uma nova vida a partir de agora. Nem sempre ele vai conseguir, às vezes ele vai errar, às vezes ele vai cair, mas em nenhum momento Paulo vai deixar de desejar essa transformação e vai se esforçar para isso. Como é que isso aparece? Como é que esse aspecto do qual Paulo quer sair, da valeta do legalismo, da valeta da licenciosidade, é expresso nas cartas de Paulo? É muito interessante que quando nós lermos as cartas de Paulo, nós vamos perceber que ele sempre vai usar indicativos e imperativos. Ele sempre vai começar falando dos indicativos do Evangelho, ou seja, ele sempre vai começar falando daquilo que Cristo fez por nós, para depois falar dos imperativos da fé. As consequências que nós agora devemos assumir à luz daquilo que Deus fez por nós.
Paulo nunca começa um escrito dele dizendo, faça isso. Ele começa dizendo, assim Jesus fez. Paulo nunca começa dizendo, viva assim. Ele sempre vai começar escrevendo, veja como Cristo viveu. Veja o que Cristo disse, veja o que Cristo fez. Eu quero dar 3 exemplos de como isso aparece nas cartas de Paulo. Talvez essa primeira, uma tarefa de casa. Em casa você lê a carta de Paulo aos Efésios. E quando você lê os 2 primeiros capítulos, você vai perceber que Paulo praticamente só fala de indicativos. Jesus fez isso, Jesus falou isso, ele morreu, ele ressuscitou, ele vive. Ele vai falando basicamente nos 2 primeiros capítulos de indicativos. No 3º capítulo ele começa dizendo assim, por essa razão eu, Paulo, e ele vai falar do testemunho dele. Ele vai falar de como essa graça, como isso que Deus fez, impacta a vida dele, e ele vai falar um pouco dele. E aí no capítulo 4 até o 6, os 3 últimos capítulos, é praticamente só imperativo. Ele começa o versículo 1 do capítulo 4 dizendo, por isso eu rogo a vocês, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Paulo começa a dizer, você roubava, não rouba mais. Você mentia, não mente mais. Você odiava, passa a amar. São 3 capítulos de imperativos, de coisas que agora precisam ser obedecidas na nossa vida. Então tem um livro inteiro que nós podemos ver essa estrutura muito bem colocada. Agora eu vou falar de um texto onde isso aparece. 1 Tessalonicenses 5, 9 até 22. Eu vou ler aqui, só presta atenção como ele começa com indicativo. Porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para que nós, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, vivamos unidos a Ele. Veja, Deus fez, Deus predestinou, Deus chamou, Jesus morreu para nós. Agora olha como é que começa o versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal. Sejam bondosos uns para com os outros, para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, provem todas as coisas, fiquem com o que é bom, afastem-se de todo o mal. Vejam, há indicativos, Jesus fez isso, Deus fez isso. Agora, façam isso. Agora põe a vida em ordem, como o Dudu falou domingo passado. Agora vejam como isso aparece num único versículo. Vimos um livro inteiro, agora um texto grande. Veja o que diz em Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Nós somos o povo que Deus escolheu, que Deus amou, que Deus santificou. Agora, como povo santo, escolhido, santo e amado de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É imperativo. Na verdade, se a gente olhar a Bíblia, Paulo não inventou nada de novo. Leem uma vez as parábolas de Jesus. Todas as vezes que Jesus
na sua parábola, usa um elemento da natureza, ele vai sublinhar o que Deus fez. A ovelha perdida só pode se perder. A única coisa que aquela ovelha consegue é se perder. Se o pastor não achar ela, se o pastor não se embrenhar nos matos, nos espinhos, nos peraus, onde essa ovelha se mete, ela vai morrer. Então o pastor vai lá, tira ela daquela situação, leva para casa, cuida, trata, limpa e dá uma possibilidade de vida. Nós somos as ovelhas, só podemos nos perder. Jesus é o bom pastor, Ele nos resgata. Na cruz Ele nos salva. Sempre quando há elementos da natureza nas parábolas de Jesus, vai falar dos indicativos. Agora existe uma parábola que fala de um filho perdido. Quando um ser humano é exemplo nas parábolas de Jesus, o filho se perde. Mas quando esse filho cai em si, ele precisa levantar, ele precisa sair do chiqueiro, ele precisa caminhar de volta, ele precisa ir lá na presença do Pai e dizer: Pai, eu pequei contra Ti, pequei contra o céu, nem precisa mais me tratar como filho, pode me tratar como servo. E o Pai abraça, e o Pai restaura a dignidade, a liberdade. Veja, Jesus já nos mostra exatamente isso. Deus é 100% responsável pela nossa salvação. E nós somos 100% responsáveis pela nossa condenação. Na cruz, Jesus nos salva, nos resgata. Mas esse resgate agora implica em transformação, em mudança de vida. Então Paulo, ele vai saindo da religião, das regras, das tradições, dos costumes, e para de se apoiar nisso, da sua reputação, como elemento chave para a sua salvação. Ele deixa tudo isso para trás. Ele se rende a essa graça, a esse amor de Deus. E ele agora vive uma nova vida. Mas, queridos, a gente só está falando ainda de Paulo saindo da religião. Só que a caminhada com ele também o leva às nações. A graça que nos alcança, nos transforma para se tornar a graça que alcança os outros. O mesmo Paulo que antes perseguia os cristãos, agora dá a própria vida por aqueles que ele perseguia. Paulo dá a vida para que outros também experimentem essa graça, para que outros conheçam Jesus. A graça que libertou Paulo da necessidade de provar o seu valor para Deus, o coloca no caminho da missão. A fé leva Paulo agora das sinagogas, onde ele procurava cristãos para prender, para as estradas, na busca de homens e mulheres para seguir a Jesus. A graça de Deus, no seu indicativo, e os imperativos da fé levam Paulo dos tribunais, onde ele testemunhava contra os cristãos, para os navios, onde ele atravessa mares para levar o Evangelho. Paulo é levado às nações. A história de Paulo é a história da graça que invade a vida de um homem religioso e o transforma num missionário. Queridos, religião é a tentativa humana de conquistar, de ser algo para Deus, de conquistar o favor de Deus, o que é simplesmente impossível. Num curso de profissão de fé, numa outra comunidade,
eu falei sobre a queda, sobre essa desconexão do ser humano de Deus. E ao final um rapaz levantou a mão e disse: pastor, eu queria fazer uma pergunta. Se naquele dia em que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, romperam com o Criador e decidiram viver uma vida autônoma, Deus chegasse, no dia seguinte Deus chegou para conversar, se Adão dissesse para Deus: Deus, que bobagem que a gente fez, Deus, a gente errou feio, me perdoa, nos perdoa, o que teria acontecido? E eu respondi com uma outra pergunta: e por que Adão não fez? Sabe por que Adão não fez? Porque simplesmente é impossível a gente fazer depois da queda. Não somos mais nós que voltamos para Deus. Não sou mais eu que me religo a Deus. E a religião é essa tentativa. Eu não consigo mais. Sempre é Deus. Toda a iniciativa é dele. Todo o movimento de salvação em nossa direção é do Senhor. Ele que nos resgata. Agora, como ficar indiferente a esse tão grande amor? Como ficar indiferente a essa tamanha graça que nos alcança e diz: sim, o que você merece é o inferno, sim, o que você merece é a condenação eterna, o que você merece é uma vida desgraçada mesmo, mas você não precisa viver isso, porque eu continuo te amando. Eu continuo desejando você comigo, e eu faço tudo para mostrar isso, e provo de uma forma clara e inequívoca na cruz do meu Filho. Como ficar indiferente a tão grande amor? Como continuar vivendo a mesma vida depois de ouvir que Deus nos ama com tão grande amor, ao ponto de dar a sua vida na cruz para nos resgatar dessa vida? Diante disso tudo, diante dessa história de um homem altamente religioso, e que tinha nele tudo aquilo que significa ser um homem religioso, mas que tem a sua vida transformada quando descobre a graça, o amor, que não é ele que vai até Deus e conquista Deus, é Deus quem o conquista, é Deus quem vai até ele, mas que agora assume essa nova vida, e vive essa nova vida na jornada com Jesus, e que ao final da sua vida diz: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. Diante disso tudo, eu queria deixar 3 perguntas para você pensar. Você já se rendeu à graça de Deus? Você já se rendeu a essa boa notícia de que Deus amou o mundo e amou a tua vida, a minha vida, de tal maneira que deu o seu Filho único para que a gente não precise mais morrer eternamente, mas que a gente tenha a vida eterna? Você já se rendeu a esse amor? Você já se rendeu a essa graça? Você já colheu essa boa notícia no seu coração? Você já parou de confiar em ti mesmo para confiar no Senhor? Religião é caminho de morte. Se dá para dizer que religião é caminho, ela é caminho de morte. Mas em relação ao caminho que é Jesus Cristo, é valeta. Ou do legalismo, ou da libertinagem. Mas não há só essas 2 possibilidades. Há o Evangelho como possibilidade. Não é a gente que conquista, Jesus conquistou. Não é legalismo, é graça. Mas essa graça me transforma. Você já deixou a graça agora transformar também a tua vida? Você já deixou essa graça, esse amor de Jesus
mudar a tua vida? Você já deixou essa graça arrancar a fitinha vermelha do braço? Tirar grãozinho de romã da carteira? Tirar a imagem do coração para depois tirar do altar? Porque também não adianta tirar do altar se não sai do coração. Você já deixou Deus transformar o teu falar? Você já deixou Deus transformar o teu agir? Você já deixou Deus determinar, por causa da graça, o que você faz ou deixa de fazer? E o faz em gratidão por tão grande obra que Deus fez em teu favor? Por fim, você já está se movendo na direção do teu próximo, como Paulo se move na direção agora das nações? Você já caminha as nações, sejam elas países, seja ela o vizinho do outro lado da rua, ou o colega na outra sala do teu trabalho, em ações de serviço, de cuidado? Que a graça de Deus continue nos alcançando, que ela continue estabelecendo uma obra de salvação nas nossas vidas, mas que ela também opere a santificação, a santidade, que a gente viva uma vida agradável a Deus e uma vida que serve ao próximo, como foi com Paulo.